Oi, meu nome é Jorge, sou médico pediatra e atuo na região do ABC, mais especificamente no município de Diadema. Meu nome é Luciana Carpes, eu sou otorrinolaringologista em Porto Alegre. Eu fiz otorrinolaringologia pediátrica em Vancouver, no Canadá, e mestrado em pediatria e saúde da criança na PUC. Atualmente eu atendo 100% otorrinolaringologia pediátrica. Pessoal, boa noite, tudo bem? Sou o Dr. Kaique, cirurgião dentista, estou passando aqui para responder algumas perguntas. Oi, meu nome é Társila, eu sou psicóloga clínica e hoje eu vou responder algumas das questões que me enviaram sobre a perspectiva da psicologia. Bom, vou tentar responder a vocês da melhor maneira possível as questões que me formularam. Vamos falar um pouquinho sobre o impacto da amamentação exclusiva do leite materno no bebê e a prevenção de doenças. A gente sabe que se um bebê tiver amamentação exclusiva do leite materno, no seio materno, até o 6º mês de vida, há uma proteção significativa contra várias doenças, inclusive contra a otite média aguda, que é a situação de inflamação da orelha média, com dor, com febre, e é a segunda causa mais comum de ida das crianças às emergências pediátricas. A primeira causa mais comum é o resfriado. Bom, iniciando pelos benefícios da amamentação. Olha, eu acho que a primeira coisa que tem que se falar quando a mãe amamenta seu filho ao seio é que se cria um vínculo muito grande entre a criança e a mãe, né? A mãe, ao aconchegar a criança no seu tórax, no seu seio, há esse contato tátil, né? Contato pele a pele e o próprio calor que a mãe transmite, isso já deixa a criança mais sossegada. Ele traz benefícios tanto para a mãe como para a criança. Na criança, vai prevenir o risco de diabetes, de obesidade e de hipertensão na fase adulta. Os benefícios do aleitamento materno, eles são diversos, né? O primeiro e o mais importante, eu acho, não só na visão da psicologia, mas da saúde no geral, a gente fala sobre o ganho, né, e como a criança adquire anticorpos para se desenvolver. Além disso, há um contato de olho a olho entre a mãe e a criança. Às vezes a criança dá um sorriso para a mãe. Para a mãe, vai ajudar na prevenção do câncer e também vai ajudar na prevenção de diabetes tipo 2. Quando a mistura fórmula leite materno, essa proteção ela diminui. Quanto mais exclusivo for o aleitamento materno, maior proteção haverá contra essas infecções. Isso está relacionado tanto aos nutrientes contidos nesse leite materno, como também ao ato da sucção. Sem falar também que ele ajuda a criança no desenvolvimento da face e da fala. Desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento motor. Tanto a criança como a mãe relaxam. Aí a produção do leite aumenta bastante. E a criança também está mais assim, preparada para sugar bem o seio e esvaziar. Então isso é uma das coisas muito importantes, né? Sugar é um movimento fisiológico do bebê e ele ajuda no crescimento dessa face, na organização dessa musculatura, no desenvolvimento esquelético. Então, a sucção do seio materno, que vem num volume adequado, de uma forma adequada, ela vai ajudar esse bebê a ter um desenvolvimento mais adequado crânio-facial e, em um segundo momento, também ajudar a evitar aquelas situações de otites, inclusive de otites médias agudas de repetição. E também vai aumentar o vínculo entre a mãe e o bebê. O aleitamento materno, ele também traz
um estreitamento da relação da mãe com o bebê, isso pensando em situações, obviamente, normais. Então, se a gente não está falando de uma mãe que está no momento passando por um puerpério difícil, né, pós-nascimento do bebê, então tende a ajudar a desenvolver o vínculo mãe-bebê. A prolactina que é produzida também traz a sensação de bem-estar para a criança. Então, durante o amamentar, tanto a mãe quanto a criança estão ali desenvolvendo um vínculo emocional. A criança ainda não tem a consciência de ser como a mãe, obviamente, porque ela está num período de desenvolvimento, mas elas têm a sensação de bem-estar, né, que o amamentar tem. Então, a prolactina, por exemplo, é um hormônio que cuida do bem-estar do bebê nesse período de amamentação. Um dos males que a gente pode falar dentro da psicologia sobre o desmame precoce, né, é que não necessariamente ocorre um rompimento mãe e bebê, mas existe a criança, algumas vezes, em algumas literaturas falam, principalmente na parte psicanalítica, né, que a criança ela acaba tendo uma sensação de insegurança um pouco maior. A troca, né, do bebê com a mãe é muito importante. Bom, eu prefiro que não use, né, se possível, mas sei que é bem difícil, porque a chupeta ela ajuda muito na satisfação da criança, né, e a deixar ela quietinha, né, porque ajuda muito no ato de sucção, ela fica mais confortável lá e quietinha, né. Então muitos pais optam por usar e acabam até usando bastante. Precisamos separar os hábitos de sucção não nutritiva dos hábitos de sucção nutritiva. Então, o uso de chupeta, o uso de bico, como a gente fala aqui no sul, é prejudicial e, inclusive, um fator de risco para as otites médias agudas. Também outras infecções das vias aéreas, né, superiores, como a gripe, essas coisas, né, rinite, e isso também predispõe a infecções do ouvido devido à penetração, né, devido à posição da tuba auditiva que facilita a entrada dessas infecções, né, dessas secreções. O ideal é que até o 6º mês seja retirado esse hábito da sucção sem haver um conteúdo nutritivo. E isso também influencia o crescimento facial, a organização, então, desse palato, desse céu da boca, desta mordida, e aumenta o risco, então, de mordidas classe 2, classe 3, mordida aberta, mordida profunda, mordida cruzada. Isso pode ocasionar grandes problemas para a criança, em relação à fala, em relação à mastigação, em relação à posição da língua, em relação ao desenvolvimento das arcadas dentárias, maxila e mandíbula, trazendo grandes problemas, como mordida aberta e também no formato, então, dessa articulação. É comum na psicologia a gente ouvir falar de objetos transitórios, né? E pensando na parte psicológica, alguns objetos eles servem exatamente para fazerem o papel de acolhimento que uma outra coisa teria na vida. É muito arriscado depois dos 3 anos. Até 2 anos, a mordida aberta ainda pode ser corrigida, mas chegou 3 anos é muito perigoso. Então, evitar ao máximo chupeta devido a esses problemas que pode ocasionar. Bom, quanto ao uso, né, das chupetas nos 3 primeiros anos da vida, isso também é considerado prejudicial ao desenvolvimento facial, né? Como já foi falado, quando a criança se amamenta na mamadeira, devido ao bico ser mais mole, né, e não se fazer muito esforço para mamar, né? Então realmente prejudica. E o próprio uso da própria chupeta, o uso mesmo, já predispõe também ao desmame mais precoce. Então, por isso realmente a gente não recomenda.
do uso da chupeta. A não ser em alguns casos mais assim, de usar há pouco tempo, né? Mais para apaziguar, por exemplo, se a criança está com muito choro, ou na hora de dormir, se pode deixar algum tempo com chupeta até adormecer, por exemplo, entendeu? Mas não ficar usando diretamente, né? Porque isso também prejudica o desenvolvimento da arcada de dentária, nascimento de dentes, né? É uma função de trazer o conforto, né? E é muito comum que dentre esses objetos transitórios se faça uso da chupeta. E ela é muito usada principalmente nos momentos de conforto, né? E claro que, não falando sobre os malefícios no sentido, né, da parte fonoaudiológica, mas pensando mesmo na função que o objeto tem, esse objeto ele vem com a função de fazer, trazer o conforto no momento em que ele está buscando uma falta. O desenvolvimento craniofacial ele depende de fatores genéticos e fatores ambientais. Então, não é só a genética, mas aquilo que o bebê, a criança pequena, vivencia também vai moldar o crescimento do seu esqueleto, da musculatura, de tudo que envolve essa questão craniofacial. Lembrar que além desses fatores relacionados à amamentação, à sucção, também é importante que a criança respire bem pelo nariz para haver um adequado crescimento facial. Uma criança respiradora oral que se mantém, então, com o lábio entreaberto, que não sela os lábios, que precisa manter a boca aberta para respirar, ela vai estar repousando a língua no assoalho da boca, ela não vai estar fazendo essa oposição da língua no palato, no céu da boca. Fundamental para ver um crescimento adequado deste palato. Esse ar que está entrando pela boca e não está entrando pelo nariz, ventilando as nossas cavidades, os nossos seios paranasais, vai promover então uma alteração, inclusive estética, no futuro, porque ocorre justamente nesses momentos, nesse momento crítico de crescimento da face. Bom, em 1981, se eu não me engano, dois médicos geneticistas, que era Ray e Stuart, eles determinaram a maloclusão como uma das doenças e distúrbios odontológicos mais hereditários à frente até da cárie e da doença periodontal. Sendo que a doença periodontal ficou em segundo e a cárie ficou em terceiro, nesse caso. Mas os problemas, as ações que a gente coloca na vida da criança também causam essa maloclusão, como a chupeta, que a gente já falou, chupar dedo, doenças gengivais. Essas ações que ocorrem na vida da criança são uma das principais causas da maloclusão. Então tem tantos fatores hereditários, como também fatores que são colocados na vida da criança, enquanto ela é pequena, que podem ocasionar esse problema de maloclusão e também no desenvolvimento das bases ósseas, sendo que ela vai ser formada do jeito errado e vai ocasionar maloclusão. Então é importante olhar para o padrão respiratório e buscar causas de possíveis obstruções. E qual é a principal causa de obstrução nasal na criança pequena? É o aumento de um tecido chamado adenoide, que é um tecido que cresce lá no fundão do nariz, entre o nariz e a garganta, num espaço chamado rinofaringe. É um tecido único, uma adenoide lá no fundão. E é a principal causa de obstrução, levando a alterações de sono, levando a ronco, eventualmente levando a apneia do sono. E isso compromete, inclusive, o sistema cognitivo de desenvolvimento cerebral da criança, porque uma criança precisa dormir bem para ter um bom desenvolvimento.